Shalom, amados. Eterno abençoe cada um. Continua abençoando na pessoa de Yeshua, nosso Salvador. Está meditando junto com os amados neste vídeo a palavra do Eterno com o tema o amor e fidelidade ao Eterno. Nós sabemos que para que haja fidelidade é preciso que haja amor. Sem amor não há fidelidade, não há um compromisso sincero, nem do ser humano com o Eterno e nem do ser humano com o próximo. Mas primeiro nós vamos estar abordando o relacionamento, o que o Eterno exige um pouco, entre muitas coisas que o Eterno exige, mas que nós podemos resumir, como Yeshua diz, em dois grandes mandamentos, que é o primeiro, é o amar o Eterno de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E o segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos, eles começam, os 5 primeiros mandamentos, com relação à pessoa do Eterno. Se não houver a obediência aos mandamentos do Eterno, não há como nós obedecer os mandamentos que são com respeito ao próximo, ao semelhante. E para obedecer os mandamentos do Eterno, é necessário que haja amor. Muitas pessoas que confessam a fé em Yeshua e que servem ao Eterno, têm Ele como Criador, muitos se equivocam. Nós devemos ser sinceros naquilo que confessamos. As nossas confissões, os nossos compromissos com o Eterno não tem que estar baseado em sentimentos momentâneos ou baseado naquilo que o Eterno fez, porque Ele operou um milagre, porque Ele resolveu uma situação na família, financeira, saúde, E a gente, muitas vezes as pessoas esperam que isso é o tudo, acham que isso é o tudo, e por o seu relacionamento com o Eterno está baseado naquilo que o Eterno oferece ou pode oferecer para ele ou para ela, esse tipo de fé, de relacionamento, ele é temporal, ele não é duradouro, ele não é eterno, como o relacionamento que nós temos que ter como Eterno, como Ele espera de cada ser humano, que é um relacionamento eterno, que é baseado não naquilo que o Eterno nos dá, mas no amor que nós temos, que o ser humano deve ter para com o Criador, assim como o Criador ama a todos os seres humanos, independente do que o ser humano possa oferecer, o Eterno o ama a si mesmo. Independente de que ele seja uma pessoa que crê ou não, o amor é igual para todos. Como o próprio Yeshua diz, lá em Yohanan, em João, no capítulo 3, a partir do verso 16, um texto bastante conhecido. O Eterno amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Eterno amou o mundo, foi as pessoas, todas as pessoas, a fim de que as pessoas crendo possam alcançar a vida eterna. Então o amor eterno é para com todos. Agora nós, cada um como indivíduo, devemos corresponder este amor por meio
da obediência. A prova que amamos o Eterno está na obediência aos seus mandamentos, na obediência da sua palavra, que é vida para todos aqueles que aguardam, para todos aqueles que praticam os mandamentos do Eterno. Então, amor e fidelidade ao Eterno. Vamos estar lendo aqui um texto da palavra do Eterno em Devarim, Deuteronômio em português, Devarim em hebraico, a partir do capítulo de número 6, a partir do verso 1. Moisés, falando ao povo as palavras do Eterno. Verso 1. Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenâncias que o Senhor, seu Eterno, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumprissem na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Moisés está preparando o povo está sendo instruído. O povo, após sair do Egito, na noite de Pêssah, de Páscoa, eles passam 50 dias. Após 50 dias, eles recebem os mandamentos do Eterno. Eles recebem a palavra do Eterno. Eles começam a ser preparados para tomar posse da herança, da promessa que o Eterno fez ao patriarca Abraão, que o povo dele, que os seus descendentes herdariam aquela terra, a terra o Eterno manda que ele andasse por norte, por sul, por leste, por oeste, e prometeu a ele que a descendência dele viria a tomar posse daquela terra. Seria escrava, que a nação iria escravizar, e depois de 400 anos eles retornariam e o Eterno cumpriria a sua promessa feita a Abraão. Nós sabemos que passou-se no tempo determinado, o Eterno levanta Moisés, e Moisés, pela ordem do Eterno, opera os sinais, as 10 pragas, e liberta o povo por obra maravilhosa, por obras sobrenaturais do Eterno, por meio de sinais e maravilhas, e levam eles até o Monte Sinai, aonde o Eterno ali passa a Moisés as instruções pelas quais o povo ia ser, meio das quais o povo ia ser preparado para tomar posse da herança. E ao longo do tempo que o povo passou no deserto, ele passou sendo instruído, ensinado, provado, testado, sendo preparados para tomar posse da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós podemos comparar a vida do povo de Israel com as nossas vidas hoje. Nós que hoje estamos em Techuvá, estamos retornando para os braços do Eterno, nós que temos a promessa da redenção, da vida eterna, a promessa que foi feita a Abraão também se estende a nós, e como o Eterno prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Aqueles que, como Abraão, abraçassem a palavra do Eterno, abraçassem os seus mandamentos e o amassem, o amassem de todo o seu coração, como fez Abraão, entregando a ponto de entregar o seu próprio filho Isaque para ser sacrificado quando o Eterno o pediu.
sem questionar, mas partiu para o monte, para o lugar, para fazer aquilo que o Eterno havia mandado. Isso é amor, isso é confiança. Hoje existe uma fé que não condiz com a fé abraâmica, com a fé de Yeshua, com a fé dos Navim, dos profetas, com a fé dos discípulos, mas uma fé que o que dá a entender é que as pessoas que, a grande maioria, não vou aqui generalizar, mas a grande maioria, o que eles estão buscando são simplesmente um conforto momentâneo para esta vida. Como é que nós entendemos isso? Por meio das práticas, né? Da desobediência consciente e voluntária dos mandamentos do Eterno. Se nós cremos no Eterno e nas suas promessas, e eu creio que são reais, são verdadeiras, porque muitas das promessas já se cumpriram. E nós estamos cada dia vendo, contemplando, somos testemunhas oculares do cumprimento das profecias. Nos nossos dias, a vinda de Yeshua, o nosso Salvador, é uma promessa cumprida. O retorno de Israel que está acontecendo diante dos nossos olhos, a restauração da terra, muita coisa está acontecendo. Então nós que cremos no Eterno, que cremos no testemunho que Yeshua deu a respeito dele, do Eterno, do Criador, do Rei do Universo, temos razões de sobra, até mais que os próprios profetas, até mais do que aqueles que viveram no período do Antigo Testamento, porque nós vimos o cumprimento de centenas de profecias que já aconteceram no passado recente e estão acontecendo nos nossos dias. Então a fé que a Escritura prega, que o próprio Eterno deseja, que Yeshua viveu, que os profetas viveram, que os discípulos viveram, é uma fé que leva o discípulo, que leva o homem e a mulher que recebeu a palavra do Eterno, que creu no testemunho de Yeshua, que Ele é o Salvador, que Ele é ungido, enviado pelo Eterno, leva essa pessoa a viver uma vida acima da vida de religião. Uma vida de comunhão com o Eterno e de obediência aos seus mandamentos. Não de interesses pessoais, esperando receber aquilo que é natural. Porque se nós for servir o Eterno simplesmente para termos uma vida melhor, termos os nossos problemas familiares, conjugais, problema financeiro, problema de saúde resolvido, nós não precisamos necessariamente estar seguindo o Eterno para alcançar isso, porque muitas pessoas que não conhecem o Eterno, que não se preocupam com o Eterno, que não ignoram totalmente Ele, vivem uma vida relativamente bem no mundo. Não precisamos dessa. E nem o Eterno está oferecendo coisas materiais, bens materiais, a fim de que nós venhamos servir. A promessa que o Eterno faz é muito mais que as coisas materiais. É muito mais do que essa vida passageira que nós temos na terra. É muito mais. Quando nós olhamos com esse ângulo, com essa visão, por esse ângulo, e com essa visão com relação ao Eterno, nós apequenamos, diminuímos a grandiosidade daquilo que nos é oferecido por meio do Pai, por meio do sacrifício de Yeshua. Como ele mesmo diz,
em João, no capítulo 10, eu acho que o verso 10, né? Que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Não é algo temporal, momentâneo, finito. O que o Eterno trouxe ao ser humano, a nós, por meio de Yeshua, é algo eterno, grandioso, inesgotável, infinito, imutável. Nós temos que olhar com essa visão, porque essa é a realidade que as Escrituras pregam. Essa é a vontade do Eterno desde o Gênesis. Que o homem vivesse, que o ser humano vivesse eternamente, com ele ao seu lado, desfrutando de tudo aquilo que ele preparou para cada um de nós. Então, os textos das Escrituras, a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, são instruções fundamentais para o nosso crescimento. Nos revela a fé que rompe as muralhas do materialismo e de toda a ganância, de toda a ilusão que o mundo nos apresenta. Louvado seja o nome do Eterno. E é com essa visão que cada um de nós, que somos talmidim de Yeshua, discípulos de Yeshua, que cremos que Ele é o Salvador enviado, que Ele é o Redentor de Israel. Oh, aleluia! Com essa visão, com esse sentimento, que devemos nos apegar à palavra, porque a palavra nos revela a vontade do Eterno, as instruções que nos leva a viver uma vida de santificação por meio da obediência, do cumprimento dos mandamentos que o Eterno deixou como instrução, como ensinamento para nós que somos crianças, que estamos sendo educados por meio da palavra. E o que Moisés está fazendo, né? Levando a mente do povo, preparando o povo, para que quando eles tomassem posse da terra, eles não perdessem a herança. Verso de número 2. Deste modo vocês e seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Eterno, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenhais vida longa. A vontade do Eterno é que sejamos fiéis dia por dia. O que nós temos, uma grande realidade que podemos ver nas denominações, é que alguns são fiéis ao Eterno naquilo que lhe é conveniente, na hora que lhe é conveniente. E a realidade que nós vemos nas Escrituras, não apenas nesse texto, mas em toda a Escritura, inclusive em Risaion, em Apocalipse, em Revelação, é Yeshua dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não devo guardar os mandamentos e ser fiel quando dá certo, quando é favorável, quando eu vou ganhar alguma coisa com isso, mas em todos os momentos da minha vida. Afinal, estamos aguardando a volta do Messias, de Yeshua, nosso Salvador. Sabemos que cada dia se aproxima esse grande dia da redenção, do retorno, né, de Yeshua
e todo Israel para a sua terra, como prometeu o Eterno por meio dos profetas. Então não devemos ser discípulos de conveniência. Quando dá certo, eu obedeço. Quando a coisa não está favorável, eu deixo para lá, eu transgrido, eu ignoro o mandamento, eu profano o nome do Eterno pelo qual eu sou chamado. Nós temos que guardar os mandamentos ao longo das nossas vidas. Não importa o que vier, qual situação vamos enfrentar. O nosso dever é obedecer a palavra. Porque, como disse Shaul, se houver alguma tempestade, levante, perseguições, desconforto, Shaul deixa bem claro que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Eterno e guardam seus mandamentos. Yeshua é o exemplo. Yeshua é o modelo no qual devemos nos inspirar. Ele enfrentou a morte, sabendo que era o seu fim e tendo possibilidade de desistir, mas por amor ao Eterno e por amor aos seus irmãos, para cumprir a missão que o Pai o havia entregado, ele foi fiel, como diz Paulo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Então não devemos estarmos buscando facilidade, porque não existe. Vai existir quando nós nos colocarmos na posição de verdadeiros discípulos, de verdadeiros filhos de Elohim, do Eterno, nesta vida. Porque Ele vai pelejar por nós, como Ele tem feito, como Ele fez, repleto de testemunhos no Taná, nós conhecemos como Antigo Testamento, e também na Brit Hadashah, Aliança Renovada, nos escritos nazarenos, que nós conhecemos como Novo Testamento. Que o Eterno protege e guarda os seus. E é Ele que peleja por aqueles que nele acreditam. Verso de número 3. Ouçam e obedeçam, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e vocês serão muito numerosos numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor Eterno dos seus antepassados. Ouçam, Israel, o nosso Eterno é um único Senhor. Então, amados, eis aqui, para que sejamos abençoados, para que as coisas vá bem, o que temos que fazer é ouvir a palavra. Esse ouvir aqui não é aquele ouvir que a gente ouve no momento, mas praticar, levar para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento familiar, para o nosso relacionamento com os amigos, para o nosso relacionamento na sociedade, na comunidade onde estamos inseridos, da qual fazemos parte. É praticar, é exercer o nosso papel como os discípulos, como novas criaturas. Como disse Shaul, que aqueles que estão em Yeshua são novas pessoas, nova criatura, as coisas velhas se passaram, são coisa do passado. Apresentar aos nossos familiares, aos nossos amigos, a nova criatura, regenerada pela fé e obediência aos mandamentos do Eterno e
pelo testemunho de Yeshua. Bendito seja o nome do Eterno. E para isso temos que ouvir a palavra, guardar os mandamentos e fazer a vontade do Eterno. Sem isso, amado, não importa não importa se se cremos há centenas de anos, já fomos batizados, se oramos, se somos pessoas que pregam, que falam do Eterno, que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não importa. O que importa é a prática dos mandamentos, a obediência à palavra do Eterno. É isso que nós precisamos colocar em nossas mentes, que o que precisamos é praticar. Yeshua não foi apenas um bom pregador, um bom orador, mas alguém que viveu a palavra, que encarnou a palavra, os mandamentos, as instruções. Por isso, ele é a pessoa que foi escolhida pelo Eterno para ser nosso representante. Perante o Eterno, foi aceito como sacrifício no nosso lugar. E é o nosso representante, o nosso mediador, o modelo pelo qual nós podemos agradar ao Eterno. Botando a vontade, como Yeshua fez, botando a vontade do Pai em primeiro lugar, deixando a sua vontade em segundo plano, em terceiro plano. Se nós obedecermos, para nós obedecermos, nós precisamos ouvir. E para obedecer o Eterno, nós precisamos amá-lo, não baseado no que ele oferece, mas naquilo que ele é, o Rei do Universo, o Criador, o Redentor, o Autor da nossa existência. Louvado seja o seu nome. Verso 5. Ame ao Senhor, seu Eterno, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso aqui Yeshua citou para um fariseu quando experimentou ele. Mateus, no Evangelho de Yeshua segundo Mateus, nós vemos esse texto. Yeshua diz para ele, cita os 2 grandes mandamentos. Então, amados, como é que nós vamos amar o Eterno acima de todas as coisas, resumindo? Se o nosso interesse é material, facilmente nós vamos ser enganados, facilmente nós vamos ser persuadidos, facilmente nós vamos ser desviados. Mas se o nosso amor, se a nossa fé não está baseada em bens materiais, em alegria e prazeres momentâneos, mas se entregamos, se somos discípulos de Yeshua, com a intenção de alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, esse nosso compromisso é sincero. E a prova vai ser a nossa obediência ao Eterno, a despeito das adversidades. Vamos estar sempre nos esforçando e melhorando o nosso relacionamento e a nossa convivência com o Eterno, obedecendo a sua palavra, materializando no nosso dia a dia os mandamentos do Eterno. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, crescendo na graça e no conhecimento da grandeza de nosso Pai Celestial. Verso 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. O que nós podemos entender com esse versículo, com esses versículos? Que nós entendemos, amados. Hoje, se nós fizermos uma análise mais precisamente no meio evangélico, nós vamos ver que os pais não têm feito o dever de casa para com seus filhos, a grande maioria, com relação ao ensinamento da palavra. Uma coisa que é perigosa é quando nós esquecemos dos nossos filhos. Quando nós entregamos os nossos filhos, como a maioria das pessoas de fé hoje fazem, ao smartphone, ao computador, à internet, à televisão. Não estou dizendo que você proíba o seu filho dessas coisas, mas ensine o teu filho no caminho que deve andar. Comece a ensinar a respeito do Eterno, de Yeshua, do nosso Salvador, para seus filhos. E mais que ensinar a Escritura, mais que ler a Bíblia para eles, que levá-los à congregação, é viver as Escrituras, ser um exemplo de pai fiel ao Eterno, obediente, de ser uma mãe fiel, obediente ao Eterno. Esse é o maior legado, o maior tesouro que um pai, que uma mãe pode deixar para os seus filhos, é a sua vida de fé e obediência ao Eterno. Porque os seus filhos vão se espelhar em você. O caráter deles vai ser forjado através da vida do pai e da mãe, da convivência dos pais. Primeiramente, e depois do contexto social onde eles vivem. Mas se os pais suprirem, encherem eles das palavras do Eterno, do conhecimento do Eterno, e com exemplo de vida, de prática dos mandamentos do Eterno, essas crianças vão estar prontas para enfrentar o mundo e para vencer os desafios que sobrevierem contra elas. Por quê? Porque elas vão estar fortalecidas pela palavra e pelo testemunho de pai e de mãe. Isso é muito importante. E é o que o verso de número 7 descreve, que os pais devem se preocupar com isso e ensinar os filhos andando, falando, andando, em casa, sentado, ao deitar, ao levantar, quer dizer, em todo o tempo. E o verso 8 manda amarrarmos a palavra, de carregá-la no nosso braço. Isso significa nas nossas ações, que as nossas ações sejam por meio da palavra. Amarrar na testa, na nossa testeira, entre os nossos olhos, em outra tradução, isso significa que os nossos pensamentos sejam pensamentos baseados na palavra, ações e pensamentos. Queridos, isso é lindo. É isso que falta no nosso meio. Porque muitas vezes o que nós vemos são belas mensagens que são pregadas. Mas quando nós vemos as pessoas que as pregam, não as vivem.
além dessas pessoas se prejudicarem, prejudicam também aos outros. Temos que ter cuidado com isso, porque quando nós pregamos, quando nós ensinamos e não vivemos, os mais prejudicados somos nós mesmos. Então, queridos e amados, eu agradeço ao Eterno por essa oportunidade e agradeço a você que está vendo esse vídeo. Que o Eterno abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos viver a palavra. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque isso, como disse Yeshua, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós vivemos a palavra, nós estamos buscando o reino dos céus, que é paz, alegria, amor, obediência ao Eterno, respeito para com o próximo, para com o semelhante. O Eterno os abençoe, em nome de Yeshua, nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.